A Lei 6.530, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis, em seu artigo 3º, determina que o corretor pode opinar quanto ao valor de mercado. O Poder Judiciário já entendeu que opinar é sinônimo de avaliar. Aqui em estúdio eu estou com Alessandro Filgueiras, corretor de imóveis, especialista na área de avaliação mercadológica. Alessandro, seja bem-vindo ao Master Imóveis e eu já lhe pergunto, o que é avaliar um imóvel? Rômulo, obrigado pelo convite, a Master Imóveis também. Rômulo, avaliar imóveis é um conjunto de normas técnicas que o corretor de imóveis tem para que chegue ao valor real de mercado. Me diga uma coisa, Alessandro, muitas vezes o sentimento do cidadão que é dono do imóvel, do construtor, do incorporador, ele tem o sentimento do seu preço, que muitas vezes é o preço sentimental mesmo, aquele preço que ele acha que é. Qual é a diferença do valor do preço por valor de mercado? Valor é aquele que é encontrado após o profissional, o corretor habilitado, ele tem a técnica de encontrar o valor real daquele imóvel, que é o valor daquele momento, que o imóvel realmente ele vale e ele está determinado para a região dele. E o preço é aquele que após a negociação que é feita entre as partes, é o preço que é pago pelo imóvel. Nós, quando fazemos um parecer técnico de avaliação mercadológica, deixamos uma margem de limites, que é o limite inferior e superior, para que o proprietário do imóvel consiga ter a real noção do valor do seu bem, para que ele possa chegar ao preço. Aí sim, esse é o preço quando ele receber do comprador do imóvel que ele está à venda no mercado, ofertando. Eu sei que para fazer um parecer técnico de avaliação mercadológica, tem alguns elementos matemáticos, elementos estatísticos. Você com certeza vai pegar 5 a 10 amostras de imóveis com o mesmo potencial. Agora eu queria saber o seguinte, numa avaliação, quais os bens que podem ser avaliados? Os bens que podem ser avaliados são os bens imóveis, que o bem imóvel é aquele que na sua característica não pode ser removido de local, né, que ele perde a sua substância, que são casas, apartamentos, granjas, fazendas, indústrias, repartições públicas, entre outros. Diga uma coisa, Alessandro, o corretor de imóveis, lógico, por lei, ele pode fazer o parecer técnico de avaliação mercadológica, pode avaliar. Agora, o que é necessário para que ele possa fazer esse parecer técnico mais próximo da realidade? O corretor de imóveis, para que ele seja um bom perito avaliador, primeiro ele tem que ter o curso de avaliação que é ofertado pelas instituições e, acima de tudo, ele tem que ser um bom conhecedor das legislações que estão sobre o imóvel, determinados bairros, porque a legislação municipal muda de município para município. Ele tem que ser conhecedor das técnicas que fazem chegar ao preço de mercado, como os métodos de avaliação, que são métodos comparativo direto, método involutivo, método evolutivo. Ele tem que ter uma análise de mercado para ver qual a função que aquele imóvel tem naquela região, qual a capacidade que aquele imóvel apresenta, que ele vai apresentar para o seu cliente. Ele tem que fazer um levantamento fotográfico, um levantamento mercadológico na região para chegar às amostras, para que ele possa provar aquele valor. E nas suas considerações finais ele apresenta o real valor do imóvel para o cliente que solicitou para ele o parecer técnico. Eu digo o seguinte, no ano passado houve uma polêmica aí sobre a permuta de 2 terrenos. Um terreno do governo do estado, que é em Magabeira, chamada Cadepol, e o terreno do Gaiso, que é de propriedade da iniciativa privada, que queriam permutar. E, claro, 3 corretores, inclusive você, Alessandro Filgueiras, o Jarbas Araújo Pessoa e o Francisco Pedrosa, fizeram um parecer técnico dizendo que o de Magabeira é 70 milhões e o do Gaiso 7 milhões. Como vocês acharam esses preços e realmente você confirma que essa sua avaliação é o que é a realidade hoje do mercado paraibano? Rômulo, esse caso ele ficou, ainda é polêmico, porque não foi definido, né? Ele ficou bastante polemizado, foi para a imprensa, todo mundo comentou.
mas realmente aquele é o real valor de mercado, porque e deu trabalho, viu? Porque nós tínhamos que provar o real valor, porque tínhamos que ter amostra. E nós temos essas amostras, que no parecer nós colocamos lá, e por obrigação tem que ter, e colocamos mais ainda as fotos para provar que os imóveis estavam sendo ofertados, e conseguimos provar que naquela região ali de Mangabeira, que é a zona sul de João Pessoa, que hoje está em mais ascensão, que é um corredor que liga de Mangabeira para as praias, uma área daquela que ele possui 3 frentes, que isso valoriza mais ainda o imóvel, uma área daquela com quase 9 hectares, onde o metro quadrado que a gente encontrou, se nós tivéssemos levado em consideração, Rômulo, o preço do metro quadrado da Josefa Taveira, aquele imóvel teria dado, sem medo de errar, mais de 200 milhões, mas fomos responsáveis e colocamos imóveis similares ao que nós estávamos naquela época fazendo o parecer técnico. E do mesmo jeito, o mesmo método foi utilizado para o imóvel do Geisel. Então aquele valor ali, porque questionaram, disseram que nós não tínhamos capacidade, que temos sim, pela que a própria lei nos dá capacidade, e chegamos ao real valor. Eu hoje tenho convicção e provo para todos que quiserem, que nós temos o parecer, que realmente o valor é aquele. Agora, se teve uma distorção de valores com relação a outras pessoas que fizeram, não sei como foi o método que eles utilizaram, porque a própria ABNT, nas NBRs, dizem que os métodos só são aqueles que podem ser feitos. Então, não sei por que teve uma distorção tão grande de valores. A ABNT, exatamente, as normas brasileiras que determinam a regra, né, a normatização. E claro, eu acho que vocês fundamentaram exatamente para achar o metro quadrado, né, médio, que é o que dizem, vocês provaram no parecer técnico de avaliação mercadológica que aqueles elementos são reais. Eu, Alessandro, deixo você com suas considerações finais para os nossos telespectadores, agradecendo a sua presença e dizendo que o corretor de imóveis é muito bem-vindo aqui no programa Master Imóveis. Desde já eu agradeço o convite que foi feito e digo a vocês, corretores de imóveis, que se capacitem, façam o curso de avaliação mercadológica, porque nós temos sim capacidade de avaliar. E cito até como exemplo que teve essa polêmica, essa semana eu recebi um convite da Justiça para que eu fizesse uma avaliação de um imóvel que tem em Manaíra, para que eu dissesse qual era o real valor desse imóvel, para que fosse cobrado o ITBI, porque teve o proprietário entrou com ação na Justiça contra a Prefeitura, porque ela cobrou acima do valor de mercado, e o juiz também entendeu que estava acima. Eu fui citado no processo para que eu pudesse fazer essa avaliação, para que fosse cobrado o real valor do ITBI. Então, com isso, eu provo a vocês que realmente o profissional, o corretor de imóveis está capacitado, porque a Justiça hoje nos chamam para que nós façamos esse parecer técnico de avaliação mercadológica. E a todos, um meu muito obrigado e um abraço. Conversei com Alessandro Filgueiras, corretor de imóveis, especialista em avaliação imobiliária.